Muito bom dia! Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem hoje? Sim? Já deu sorriso para a pessoa do seu lado? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado, dá um oi, fala assim, você é lindo, ou linda, né? Para alguns você tem que falar, você é bonitinho. Falar lindo assim é um exagero, né? Gente, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela decisão que você tomou hoje de manhã de vir à casa do Senhor e cultuar ao Senhor, servir ao Senhor. E é muito bom estarmos na casa de Deus, na casa do nosso Pai, onde a gente tem liberdade, onde a gente tem a alegria de estar na presença dEle, né? É muito interessante essa questão da liberdade, porque quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente tem acesso à geladeira, né? Não é verdade? A gente chega lá, abre a geladeira, pega o que a gente quer, é isso que é liberdade, né? Porque quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente não pode mais pegar as coisas na geladeira, né? Tem gente que pega, tem gente que ainda se sente na liberdade, né? Mas quando a gente tem liberdade, é uma coisa que é leve, é uma coisa que traz alegria para o nosso coração. Né? Então a gente vai na geladeira, a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer, de estar alegremente na casa do nosso Pai. E é isso que nós viemos fazer aqui, é isso que a gente faz todos os domingos, às 9h30 da manhã. E eu quero saudar alguns irmãos que estão online conosco também, né, porque a gente tem alguns elementos do nosso culto aqui, a gente tem o louvor, a gente tem o pessoal que trabalha na limpeza durante a semana, né, então o pessoal vem aqui, limpa a igreja, deixa tudo bonitinho, tudo zerado, para que tudo cheirosinho, né, os banheiros cheirosos e tal, para que a gente possa desfrutar desse ambiente de culto, mas a gente tem também o pessoal da mídia que trabalha ali para que o culto seja transmitido e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. Depois que a mídia trabalha aqui no culto, né, eles ainda dividem a mensagem, né, e publicam só a mensagem no YouTube, para que a gente não incorra, né, nos perigos aí de direitos autorais das músicas que são cantadas, né, então a gente compartilha também só a mensagem. E aí você pode compartilhar com outras pessoas durante a semana. Você fala assim, puxa, gostei daquela mensagem, tal pessoa poderia ouvir aquela mensagem. Então você pode pegar o link e compartilhar com outras pessoas serão alcançadas por meio desse projeto também. Né? Então a irmã Érica está online com a gente, um abraço para a Érica, para a Isabelle, mandou foto assim, falando, olha, eu estou assistindo, viu? Né? Então um abraço para a Érica. Ela disse que vinha hoje presencial, não conseguiu vir, né? Mas nós temos hoje conosco também a Aline, né? Então seja bem-vinda, Aline, junto com a Manuele. Então a Manuele está com a gente também. A Aline também tem outra filhinha, a Ágata, né? Que hoje não pôde vir. Mas então seja bem-vinda, Aline. Né, e a Manuele, depois os irmãos podem dar um abraço, aquele abraço assim bem apertado, né, dizer que ela é muito bem-vinda, né, dar um abraço na Manuele também, e nós queremos celebrar o Senhor nesse momento, estudando a palavra dele também, né, vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 34. Diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, e de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Até aí, meus queridos. Irmãos, nós vemos que o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, foi escrita por um autor desconhecido. Nós não temos uma informação clara de quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns historiadores, alguns estudiosos acreditam que foi o apóstolo Paulo por causa de alguns elementos que estão dentro da carta. A gente pode ver uma linguagem muito parecida com a linguagem que Paulo escrevia. No entanto, por vezes há uma mudança de linguagem e muito provavelmente não foi Paulo que escreveu. Mas o autor que escreveu essa carta, ele escreveu com um objetivo. Naquela época, do primeiro século, né, os cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, então eram na maioria judeus, pessoas que praticavam a fé judaica, eles estavam se convertendo ao cristianismo e eles estavam entendendo um pouco mais de profundidade o que o cristianismo significava. Mas eles queriam, alguns desses cristãos que haviam se convertido do judaísmo, queriam carregar algumas coisas do passado. Então eles traziam elementos judaicos para dentro da fé cristã. E alguns até desistiam da fé, porque os judeus começaram a implementar ali uma grande perseguição contra os cristãos. Os judeus estavam perseguindo os cristãos porque eles estavam se convertendo ao cristianismo. E o que aconteceu? Alguns cristãos, por estarem sendo perseguidos, eles falaram assim: você quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a ser judeu. Eu vou voltar a ser judeu porque é o seguinte, no judaísmo eu não tinha perseguição. E agora que eu me converti ao cristianismo, parece que eu estou tendo muita perseguição. Eu estou vivendo aqui
dias de luta e dias de luta, né? Não tem, nos dias de glória não chegam, né? Então é dias de luta e dias de luta, e dia após dia, mais perseguição, e cada vez mais, e as coisas iam se intensificando. Então, o autor de Hebreus, ele escreve para esses irmãos, falando assim: gente, entendam uma coisa, vocês se alegraram quando os seus bens foram confiscados. Quando vocês passaram por uma perseguição tremenda, vocês se alegraram. E agora vocês vão desistir? Não desista não, continue firme. E o tema que eu quero compartilhar hoje com vocês é entre a desistência e a persistência. Você já passou por algum momento da sua vida que você quis desistir? Talvez alguém já passou pelo sentimento de querer desistir da própria vida. Eu acredito que muitas pessoas já passaram por esse sentimento. E é triste, é muito triste. No entanto, é algo que a gente passa. Nós estamos suscetíveis a esse sentimento. Mas algumas situações que a gente passa no dia a dia faz com que a gente queira desistir, né? Uma vez, eu com 12 para 13 anos, 13 para 14 anos, eu andava muito de bicicleta na cidade e eu vivia caindo de bicicleta, era impressionante. Eu ia andar com os meus amigos, eu era o único que caía e me ralava todo, andava todo esculhambado, né? Todo quebrado, ralava o cotovelo, o joelho, né? Sempre tinha a medalha, né? no joelho, ficava aquela bola grande que não dá para dobrar, sabe? Que quando pega a calça assim fica doendo, né? Era assim, né? Só para vocês terem ideia de como era, né? E aí, as minhas bicicletas não duravam nada, eu já era, né, porrudo, né? Já era pesado, e aí as bicicletas quebravam muito facilmente. Então eu tive que comprar uma bicicleta mais forte. Naquela época, gente, a bicicleta mais forte era a barra forte, né? Então aquela que vem com um círculo no meio, assim, sabe? Que dava para andar uma pessoa no cano e outra pessoa na garupa, né? Eu tinha uma dessa daí. E eu me quebrava tanto por falta de freio, né? Então as bicicletas acabavam o freio muito rápido comigo, né? Então eu tinha um tênis que eu sempre colocava o pé na roda, assim, no pneu da bicicleta. Esse era o freio, né? Era o chinelo ali, o tênis, né? No pneu da bicicleta, e freava, que era uma beleza, né? Só que isso também estraga a bicicleta, né? Então vira e mexe e estragando. Aí chegou uma tecnologia nova, o freio de pedal, né? Que você girava ao contrário e aí freava. Falava, que delícia! Gente, é isso que eu preciso. Comprei uma bicicleta dessa, coloquei o freio de pedal e diminuiu, né, os meus riscos aí, né? Uma vez eu fui descer uma ladeira e aí acabou o freio no meio da ladeira e aí eu não dava mais para desistir, né? Estava ali no meio da ladeira já, não tinha mais como fazer nada. Entrei na contramão. Quando eu entrei na contramão lá na rua de baixo, dei de cara com o carro me atropelou, jogou a bicicleta uns 50 metros longe, assim, foi coisa longe mesmo. E eu pulei da bicicleta e caí em cima do carro, né? Caí em cima do carro e fiz aquela de dublê, assim, né? Sabe, quando você sai rolando assim, né? Saí rolando em cima do carro e caí do lado do carro e caí do lado da motorista. A motorista estava assim, ó. E caí falando, desculpa, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, desculpa. E ela lá, travada assim. Depois, uns 4, 5 anos depois, eu conversei com essa moça. Ela foi na igreja, ela lembrou de mim no culto. Né? Foi muito interessante essa situação. E até hoje, quando eu encontro ela na rua, ela lembra de mim, né? Ela lembra desse acidente. Né? O carro dela, coitado, gente. O carro dela
amassou o capô do carro. Eu caí em cima do capô do carro, amassou tudo. A frente pegou na bicicleta, enfim, a bicicleta detonou, né? Bom, consertei a bicicleta e falei assim para os meus amigos, vamos dar uma volta de bicicleta? Mas a gente vai, em Pompeia tem um distrito que chama Novo Cravinhos, né? Novo Cravinhos fica a 16 quilômetros da cidade, né? Então, o pessoal, vamos lá. E lá tem um rio, né? Então a gente queria ir lá para tomar banho no rio, né? E depois voltar para a cidade. Só que pensa só, 16 quilômetros para ir, 16 quilômetros para voltar, né? E é uma beleza, porque tem a serra, né? Para ir, a gente foi descendo a serra, uma maravilha. Que delícia! A gente estava todo mundo feliz, a minha bicicleta, a barra forte, para descer é uma delícia, porque era a que mais pegava velocidade. Descia que ia embora. Quando chegava na subida, todo mundo de mountain bike, com bicicleta 21 marchas, mudava a marcha da bicicleta e subia, que era uma beleza. E eu com a minha bicicleta que não tinha marcha, o que acontecia? Tinha que descer e empurrar, porque eu não conseguia pedalar na subida. Bom, o fato é que a gente foi lá, tomamos banho no rio, brincamos a tarde toda lá, e para voltar, gente, sabe quando bate o arrependimento? E você fala assim, caramba, o que eu fui fazer da minha vida? Não tem sinal de celular, naquela época nem tinha celular, né? Hoje em dia, você não sai sem celular, mas naquela época, celular era caríssimo. Eu comprei o celular um pouco tempo depois, né? Porque eu trabalhava e paguei, sei lá, uns R$600 num celular. R$600 era o equivalente a uns 3 salários naquela época. 4 salários, sei lá. Era um negócio assim, muito caro. E a ligação também era cara, era R$1,50 por minuto, né? E não tinha WhatsApp, era 30 centavos o SMS, né? Então, imagina, você pagar... O que é o SMS para os mais novos? Entender. Cada mensagem de WhatsApp você tinha que pagar 50 centavos. Né? Você imagina, oi, 50 centavos. Como você está hoje? Mais 50 centavos. Né? Era isso antigamente. Né? Então não tinha celular, não tinha... E agora, como que eu vou mandar mensagem para pedir socorro para alguém para voltar subindo a serra? Que situação, né? E aí eu fiquei assim, puxa, o que nós vamos fazer? Tivemos que voltar. Gente, eu cheguei em casa quebrado. Quebradíssimo, cansado, com o bumbum todo assado, bem na dobrinha da cueca ali, sabe? Né? Onde pega a cueca, assim. Gente, fiquei a semana inteira com o bumbum ardendo, mas eu não podia desistir. Eu já tinha assumido um compromisso de ir até aquele lugar, e já estava lá, né? Então eu tinha que voltar para casa. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa situação em que desistir é mais caro do que continuar. Sexta-feira eu passei por uma situação semelhante. Quando eu estou dirigindo é uma maravilha, eu gosto muito de dirigir, né? Mas esses dias eu estou sem carro, porque o carro está na oficina, bateram na traseira do nosso carro de novo, né? Então a gente mandou consertar o carro, e aí estamos sem carro e tal, mas tem um dia que eu tiro para ficar com a minha esposa, né? Um dia da semana que a gente sempre tira para ficar juntos, e nesse dia eu diminuo as atividades na igreja para poder me dedicar ao tempo com ela, um tempo de qualidade que a gente chama, né? Então, a gente sempre tem isso pelo menos uma vez por semana. E o nosso tempo de qualidade, falei para ela, vamos comer alguma coisa no shopping, né? Vamos de Uber mesmo, né? Gente, quando eu não estou dirigindo, eu passo mal pra caramba, é impressionante. É só eu ir para o banco do passageiro, ou para o banco de trás, eu passo mal, e aí entramos no Uber. Quando eu entrei no Uber, já começou a ficar enjoado, enfim, chegamos no shopping, eu estava assim, suando frio, sabe, querendo já, né, muito mal, com ânsia de vômito, enfim. Mas aí a gente teve o nosso tempo juntos lá, e agora tem que voltar. Temos que voltar. E aí eu fiz
uma coisa meio inusitada com a Raquel, né? Falei assim, vamos voltar a pé, amor? Aí ela, mas tá bom, né? Por você eu vou, né? E a gente voltou a pé, né, do shopping em São Caetano. Gente, de lá para cá dá 7 quilômetros, né? 7 quilômetros e pouquinho. Só que assim, a gente não estava com tênis de caminhada, a gente não estava com roupa de caminhada, a gente não estava nada preparado. Eu estava assim, eu só não estava de sapato, né? Mas estava com outro tênis. E aí a gente, não, vamos voltar a pé. E a gente veio voltando a pé. Chegou na metade do caminho, a gente queria muito desistir. Não, vamos chamar o Uber. Só que chega uma hora que a gente pensa assim, já estamos perto de casa, falta tão pouco. Né, a gente já tinha rodado, quando chegou ali no Carrefour, né, aqui, aí, quer pedir Uber? Ah não, agora é só descer a ladeira, já está perto, vamos continuar. É claro que a gente parou um pouquinho para descansar ali no Carrefour, né? E aí depois a gente continuou. Mas o fato é que chega um momento na nossa vida que desistir fica mais caro do que continuar em frente. E desistir passa a não ser mais uma opção. A gente precisa perseverar, a gente precisa persistir, continuar firme. E era isso que estava acontecendo com os cristãos daquela época. Se eles desistissem, eles iam ficar ali num lugar que eles não eram nem judeus mais, porque eles já tinham abandonado a fé judaica, e eles não seriam mais considerados cristãos. Então eles iam ficar ali num limbo, sabe? Num lugar que não tem muito o que fazer. E a escolha que eles tinham era persistir. Persistir, porque eles iam, com certeza, receber algo lá na frente. E aí tem 3 coisas, né? Alguns elementos que fizeram com que esses cristãos continuassem firmes. 3 coisas que a gente observa nesse texto, que o autor ele vai falar para eles assim, olha, continuem firmes. Mas vocês precisam entender esses 3 elementos aqui da persistência. Para que vocês não desistam, para que vocês continuem persistindo. Entendam 3 coisinhas simples. Então, se a gente pegar lá no versículo 22, ele vai falar assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Queridos, nesse versículo, o autor está claramente se referindo à atitude que os judeus tinham ao participar de rituais, cerimoniais da disciplina judaica. Então, o que eu estou entendendo com esse texto aqui? Que os ritos e as disciplinas, elas têm o seu papel na nossa persistência, na nossa perseverança, na nossa caminhada de fé. E por mais que a gente olhe para algumas situações e queira desistir, os ritos, muitas vezes, a disciplina faz com que a gente queira continuar. Por exemplo, quem tem a disciplina de orar todos os dias aqui? Todo dia, não falha um dia. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Para comer, né? Mas olha só, o Fernando falou uma coisa interessante. É uma disciplina. Chega na frente da comida, vai comer, então, ora, abençoando o alimento. Querendo ou não, isso é uma oração. E pode ser que você passe o dia inteiro sem orar. Mas se você fizer uma oração, isso está de alguma forma entrando no seu coração e está te ajudando a persistir no caminho. Ainda que seja só para comer.
Então, o que o autor de Hebreus está falando? A atitude dos judeus era uma atitude errada, porque eles queriam participar dos ritos, das cerimônias, não com o coração puro. Eles queriam purificar a consciência deles. Faz sentido, gente? Eles queriam purificar a consciência do pecado que eles tinham cometido. Então, o que eles faziam? Eu vou tomar um banho de 7 dias, por 7 dias seguidos, tomo um banho lá no Rio Jordão, né, joga água por cima e depois passa óleo na cabeça. Eles tinham umas coisas meio esquisitas, tá? Que eles faziam isso, tá? Tinha que tomar banho no rio e depois passam um óleo na cabeça, depois ficavam de molho lá, tipo na banheira, com sais de banho, assim, sabe? Eles faziam isso com ervas, eram banhos cerimoniais. E aí eles tinham que fazer isso vários dias consecutivos para purificar o corpo. Eles acreditavam que o corpo cheiroso, então, era um corpo purificado. Mas, na verdade, o que eles estavam querendo era purificar a consciência deles. Porque eles tinham feito pecado, porque eles tinham cometido algum pecado grave, e aí eles tomavam banho e achavam que isso ia purificar o corpo deles. Quando, na verdade, estava purificando só a consciência. E aí o autor de Hebreus está falando assim, gente, vocês precisam entender que não é um banho que purifica uma pessoa. O banho ajuda a deixar a gente cheirosinho, né? Ajuda. Mas, o que precisa ser purificado? O coração. Não adianta pecar e ir lá diante do sacerdote, oferecer um sacrifício, e naquela época o sacrifício era um negócio meio esquisito, que eu já falei para vocês aqui, né, que era um negócio estranho, pegava o animal, derramava o sangue, pegava o sangue, jogava na pessoa, assim, sabe, a pessoa saía toda ensanguentada do culto, negócio estranho, saía fedido, né, porque o sangue do animal não é uma coisa cheirosa, né? E a pessoa até chegava em casa todo banhado de sangue, aí tinha que tomar banho, né? Naturalmente, para tirar aquele sangue do animal. Só que as pessoas achavam que aquela aspersão do sangue purificava ela. E o autor de Hebreus está falando assim, não é isso, gente. Vocês precisam aspergir o coração de vocês. Vocês precisam receber essa aspersão do sangue de Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito lá na cruz, no coração. Não adianta tomar banho se você está fedido por dentro. Não adianta tomar banho cerimonial se o seu coração está carregando culpa. Se o seu coração não é sincero diante de Deus. Mas esses ritos, essas disciplinas, têm o seu papel. Tem a sua importância. Ainda que seja uma oração mecânica, você fala assim, eu sinto como se a minha oração não passasse do teto. Eu sinto como se Deus não ouvisse a minha oração. Continua orando. Continua orando. Eu faço isso só por mero ritual. Não deveria, mas continua fazendo. Por quê? Porque certamente a sua fé vai ser fortalecida no momento em que você continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Desistir é pior. Mas eu só vou para o culto para passar o ponto lá, né? Não é mais picar o cartão, né? Não dá mais para falar isso, né? Então, para passar o ponto lá na igreja, para os irmãos verem que eu estou vivo, é prova de vida só, né? Ainda que seja dessa forma, venha. Ainda que seja assim, venha. Porque isso tem o seu papel. Aqui, você vai ter um encontro com Jesus. Você está orando mecanicamente, continue orando. Você sente que o seu coração não está sendo um coração sincero, continue orando. Continue fazendo esses ritos, porque isso tem o seu papel e vai te ajudar na perseverança, na persistência, na fé. Nós estamos falando entre a desistência e a persistência. Continue firme.
Segundo ponto importante aqui do nosso texto, né, que o autor de Hebreus fala para nós. No versículo 23, ele vai falar: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Né? Deus, então, estava cuidando daquela situação. E no 24, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nesse ponto aqui, irmãos, nós podemos ver a importância dos relacionamentos para que a gente consiga persistir. A importância de ter pessoas que caminhem conosco para que a gente continue persistindo. Gente, sozinho, naquele dia que eu estava com a minha bicicletinha lá e eu fui no Rio, sozinho, talvez eu não teria conseguido. Sozinho, talvez eu não teria nem ido para aquela aventura. Mas na companhia de outras pessoas, nós somos fortalecidos. Teve um dia que eu estava na academia, e aí eu estava ali andando na esteira, né, e aí eu costumo andar no 6.1, na velocidade 6.1, né? E aí estou ali andando, né, e tal, de repente vem um velhinho do meu lado, 60 e poucos anos, né, já estava meio corcunda assim, meio abaixado, e aí ele chega do meu lado, coloca na velocidade 9 e começa a correr. Rapaz, você olha para o lado e fala: o quê? Eu vou perder para o velhinho? Eu não, que é isso? E vai lá, e começa, né? E aí a gente vai correndo e olhando para a esteira do lado, né? Você fica olhando, vendo se o velhinho não vai desistir, né? Mas você está ali correndo. Daqui a pouco eu estava esbaforido na esteira, diminuí a velocidade, né? E o velhinho lá. Mas sabe o que é impressionante? Eu terminei meu treino e aí eu olhei o quanto tempo eu fiz e a quilometragem, né? Então era tipo assim, 30 minutos eu corri 4,5 km. Corri, andei e tal. Aí eu olhei e falei assim: eu bati meu recorde. Eu nunca tinha feito um treino desse. Andar tantos quilômetros em tão pouco tempo. Gente, o velhinho de 60 anos, sem intenção, fez com que eu corresse mais, com que me fortalecesse para eu conseguir ir além. Por isso que tem um personal que fica lá: vai, força, vai, você aguenta mais um, vai. Não é isso? O personal não fica lá em cima: vai, mais um. Tá, aí você está falhando, não vai conseguir, aí ele fala: você aguenta, vai, mais um. E você vai e faz. Alguns estudiosos da educação física dizem que quando você chega à estafa, seu corpo já não aguenta mais, diz que você aguenta pelo menos mais 30%. Ou seja, se você fez 17 repetições, 16 repetições, né, e aí você chegou à estafa, falhou o seu corpo, você não aguenta mais levantar o braço, significa que você aguenta mais 4. Você aguenta os 20. É impressionante. Mas por que a gente para? Falta motivação, falta pessoas do nosso lado, falta alguém para caminhar com a gente, falta alguém para chegar do nosso lado e ombrear conosco, ombro a ombro, sabe? E dizer assim: você consegue, eu estou contigo, força, vai, continua firme, eu estou contigo. Fala para a pessoa do seu lado aí: eu estou contigo. Continua, não desista não. Amém. Gente, é impressionante como nós precisamos de pessoas para caminhar conosco. E nós precisamos
de pessoas que estão na mesma vibe, porque tem a pessoa que não está na mesma frequência que a gente, segundo os coaches aí, né? E aí a gente desce o nosso rendimento, a gente perde rendimento. São pessoas que não estão entendendo o que é ombrear com o outro, o que é caminhar junto. Quando eu dou curso de noivos, né, preparação para o casamento, eu costumo falar para o pessoal assim, gente, casamento é sinergia. Casamento, quando os dois se unem, né, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 5.000. Ninguém para uma pessoa motivada. E ninguém vai conseguir parar 2 pessoas motivadas. Imagina só, a pessoa vai muito mais longe, vai ter muito mais força. E, gente, foi feito um estudo com cavalos, né? E os cavalos, até o motor de carro é medido pela potência em cavalos, né? Tantos cavalos de potência, né? Mas isso daí é só uma medição técnica, porque, na verdade, o cavalo é o seguinte, um cavalo consegue puxar aproximadamente 500 quilos, um cavalo. 2 cavalos, na teoria, deveria puxar quantos quilos? Não. 2 cavalos puxa 1.500, 2.000 quilos. E sabe por quê? Porque um cavalinho fica falando para o outro assim, força aí que eu estou contigo. Vai, faz força que eu te ajudo. 3 cavalos, então, deveria puxar 4.000 quilos? Não, vai puxar muito mais. Porque a sinergia funciona dessa forma. Não estou falando que aqui é um bando de cavalo tudo junto, não, gente. Mas a igreja deveria entender esse princípio do cavalinho, para que a gente tenha força para continuar na caminhada, para que a gente não desista, para que a gente não abandone na jornada. Irmãos, infelizmente, tem gente que prefere caminhar sozinho. Tem gente que ainda, sabendo de tudo isso, prefere caminhar sozinho. E o que acontece? Vai carregar os 500 quilos sozinho. E logo vai desistir, porque sozinho não vai ter incentivo. Sozinho você não vai ter gente para carregar mais peso junto contigo, né? Para ter essa força. E o texto diz que a gente precisa caminhar juntos, para quê? Para incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Por que a gente tem então a igreja? Por que a gente precisa congregar? Por que a gente precisa vir à igreja para estar junto? É como se fosse o combustível da nossa semana, gente. Eu não sei vocês, mas eu fico esperando o domingo. Não ansioso, porque a Bíblia fala para não andar ansioso por coisa alguma, né? Mas eu aguardo o domingo, né? E o seu Monteiro acha que eu estou brincando quando eu falo que meu domingo não é o mesmo quando eu não vejo ele, né? Quando eu não vejo o seu Monteiro de domingo de manhã, meu domingo não é o mesmo. E é verdade, seu Monteiro. E por isso, seu Monteiro, que durante a semana eu fui lá ver o senhor também. Porque mesma peça em carro, né? Tem pão duro aí? Oi? Eu fui visitar umas pessoas. Fica para depois. Mas o meu dia não é o mesmo quando eu não experimento a companhia de pessoas que nos impulsionam, que nos colocam para cima, sabe? Eu preciso do combustível emocional de pessoas que estão na mesma vibe que eu, na mesma pegada que eu, na mesma luta que eu.
Eu preciso de pessoas. E a igreja é isso, é um grupo de pessoas que está na mesma luta. É um grupo de pessoas que está buscando o mesmo objetivo. E aí a gente entende o que é isso, a gente entende a luta do outro, e aí a gente se fortalece um ao outro, e nós vamos continuar firmes. Amém? Não deixe de congregar, gente. Não deixe de vir à igreja. Ah, mas a Bíblia diz que o templo sou eu. Né? Tem muita gente que fala assim, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. É verdade, gente. Só que essa é meia verdade. Você é a igreja, e aonde você estiver, você é a igreja de Cristo. Só que você não é a igreja totalmente. Você precisa de outras igrejas contigo, sabe? Outras pessoas que formam a igreja com I maiúsculo. Você é igreja com I minúsculo. Mas quando você se junta com outras pessoas, você se torna a igreja com I maiúsculo. E aí você consegue esse combustível para continuar na jornada. Então, gente, primeiro, a gente precisa persistir mantendo os ritos, as disciplinas. Segundo, a gente precisa manter os relacionamentos. E terceiro ponto, a gente precisa ter um olho na recompensa. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Não sou eu que estou falando, mas a gente precisa perseverar com os nossos olhos na recompensa. No versículo 35 diz o seguinte: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, generosamente recompensada. E sabe, gente, se a gente pensar que a nossa jornada aqui na Terra é uma corrida de 100 metros, né, se a gente pensar que é daqui ali na esquina e acabou, realmente, a gente vai correr essa corrida, 100 metros, e beleza. Recebe a recompensa, se chegou em primeiro, vai receber a recompensa do primeiro lugar, se chegou em último, vai receber a medalhinha de participação na corrida, mas é isso que você vai receber. Agora, se você tiver a sua cabeça preparada para uma maratona, e gente, eu fiquei pensando, que aquele dia, quando eu tinha 13, 14 anos, eu fiz aquela jornada de 32 quilômetros, foram 16 quilômetros para ir, 16 para voltar, de bicicleta. A maratona é 42 quilômetros, 195 metros a pé. O triatlo, sei lá, acho que são 120 quilômetros de bicicleta. Gente, olha só, triatlo, né? 42 quilômetros correndo, 120 quilômetros de bicicleta e 3 ou 5, não sei, quilômetros nadando. Gente, é um negócio absurdo. Só que os caras estão preparados aqui, ó, mentalmente. Eles estão preparados com o apoio do personal, do técnico, de pessoas que estão na mesma vibe e te colocam no lugar certo, te impulsionam para chegar lá. Mas eles estão de olho na recompensa final. Em diversos lugares a gente vê na Bíblia Jesus falando: fiquem firmes até o final e vocês vão receber o quê? A coroa da vida. Fiquem firmes até o final, e no santuário celestial vocês serão tidos como uma coluna. Fiquem firmes até o final, e vocês vão sentar no meu trono, assim como eu vou sentar no trono do Pai, vocês vão sentar no meu trono. Olha só que coisa interessante, continuem perseverantes, de olho na recompensa também. Só que não é uma recompensa que a gente vai receber agora. É uma recompensa tardia, uma recompensa celestial. Então a gente precisa estar com a nossa mente preparada para essa recompensa futura. E tem muita gente que quer ser recompensada ali na hora, né? A gente é da geração miojo, né? A gente quer
comida pronta ali, 3 minutinhos, cozinhou, está pronto. E no McDonald's, se passar de 1 minuto o atendimento lá, a gente já fica angustiado. Eu sou assim, você não é? Não é? Se demorar muito no atendimento, a gente já fica angustiado, puxa. Só que eu lembro da minha infância, que meu pai me levava a família toda no restaurante, né? Geralmente na lanchonete ou restaurante assim, e aí fazia o pedido do lanche, e era 40 minutos para fazer o lanche. Não sei quantos são dessa época aí. E o gostoso era conversar na mesa enquanto esperava o lanche chegar. Claro que a gente tomava uns 3 litros de Coca-Cola antes, né? Enquanto o lanche não chega, a gente já estava ali comendo. Aí quando o lanche chegava, a fome já tinha passado, né? Mas o fato era que a companhia das pessoas era a recompensa, né? E quando chegava o lanche, era a cereja do bolo. Era a coisa maravilhosa, a gente desfrutava. A gente estava de olho na recompensa lá na frente. Uma recompensa tardia, mas que certamente iria chegar. As pessoas que querem a recompensa na hora, elas buscam a gratificação instantânea. Buscam viver os prazeres aqui na terra. E quando a gente pensa que nós seremos recompensados apenas no reino celestial, não apenas no reino celestial, mas boa parte da nossa recompensa está no reino celestial, no reino vindouro, no reino que está por vir, isso muda completamente a nossa forma de enxergar a vida. Nós não vamos mais nos entregar aos prazeres aqui na terra. Numa geração hedonista, já ouviram falar nesse termo? Hedonismo? Hedonismo é a busca desenfreada por prazer, custe o que custar. E a frase que a gente mais ouve hoje em dia é: importa você ser feliz. O que importa é você ser feliz, seja feliz. E não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam. Se a nossa recompensa é lá na frente, a gente precisa trabalhar agora arduamente, sabe, suar a camisa, para que lá na frente a gente possa desfrutar de uma recompensa generosa. É isso que a palavra de Deus está falando. Não desista. Cutuca a pessoa do lado, não deixa ela dormir não, e fala assim: não desista. Só os fracos desistem, né? Mas é interessante como termina esse texto que a gente leu. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que desistem. Nós, porém, não fazemos parte desse time meia boca que para na metade do caminho. Nós não somos parte desses que retrocedem e são destruídos. Mas nós fazemos parte de um time que crê e é salvo. O texto diz: dos que têm fé para a preservação da vida. Olha que interessante, né? Nós somos parte dessas pessoas que creem e que vão continuar firmes e que têm a vida. Amém? Você e eu fazemos parte desse time.
Nós somos parte desse time, gente, que não retrocede, que não desiste, que não é destruído, que não fica pelo caminho. Nós vamos chegar até o final, nós vamos persistir. Amém? Vamos orar? Senhor, Tua palavra diz que o justo viverá por sua fé. E nós temos fé no Senhor, Pai. Por isso nos justifique. Ó Senhor, nós temos fé que o Senhor é conosco. Que a Tua poderosa mão está do nosso lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Por isso nós pedimos a Deus um fortalecimento especial nessa manhã, especialmente sobre aqueles que estão pensando em desistir, sobre aqueles que estão fracos, sobre aqueles que nessa semana tiveram vontade de desistir, ó Pai. Que o Senhor semeie no coração de cada um desses irmãos a persistência, a força, o ânimo, a fé, o vigor, para que sejam fortalecidos em oração, para que sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida cheia, repleta do Senhor, Pai. Senhor, perdoa porque às vezes nós não temos fé suficiente para continuar na caminhada. Perdoa porque muitas vezes nós queremos desistir. Mas Deus, fortalece o nosso coração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece os nossos passos, fortalece os nossos pés, ó Deus, as nossas pernas, para que a gente continue firme nessa caminhada. E ainda que a gente fique sem forças no caminho, que o Senhor estenda a sua mão e nos ajude a levantar, Pai. E que o Senhor nos envie pessoas para caminhar conosco nessa jornada, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, dando-nos a força que precisamos. Senhor, nós vemos pessoas que estão querendo desistir da vida, desistir do trabalho, desistir da caminhada de vida cristã, desistir emocionalmente de outras pessoas. Ó Deus, que o Senhor nos dê o discernimento e que possamos ouvir a sua voz claramente, trazendo-nos o incentivo que nós precisamos, a recompensa que nós precisamos, para que nós possamos continuar firmes nessa jornada, Pai. Ó Deus, que hoje nós tenhamos força para escolher a persistência, escolher resistir ao inimigo, e a Tua palavra diz que ele fugirá de nós. Senhor, dá-nos essa força, esse ânimo, e como igreja, Senhor, que nós possamos persistir nessa caminhada contigo. Como igreja, ó Deus, que o Senhor nos envie companheiros de jornada, pessoas que vão caminhar conosco e quando a gente estiver prestes a cair pelo caminho, que essa pessoa seja o nosso fortalecimento, com uma palavra de afirmação, de encorajamento, de força, para que a gente possa continuar, Deus. Nos ajuda nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não desista. Não desista.